Paz do Senhor, Pastor Nilson vos falando, estamos aqui para iniciarmos mais um módulo do curso de capelania e hoje nós iniciaremos o módulo de missões transcultural. Oremos, te adoramos e louvamos o teu nome porque tu és santo, queremos te bendizer e honrar a tua palavra, Senhor. Fica conosco, nos orienta, nos dá graça e sabedoria para que possamos aprender, para servirmos melhor ao teu reino. É o que te pedimos e te agradecemos em teu nome, em o nome de Jesus, amém. Pessoal, eu gostaria que você está vendo esse vídeo, que você desse seu like, que você compartilhasse, que você se inscrevesse no nosso canal da FATEM. Não é um canal particular, não é um canal particular para que venham conseguir coisas particulares, é um canal de uma instituição séria, chamada FATEM, Faculdade Aplicada de Teologia e Missões, onde nós damos cursos gratuitos para nós capacitarmos pessoas para trabalhar em prol do reino do Senhor. Então, por favor, compartilhe, curta, comente, tá? Se inscreva no nosso canal para que o nome do Senhor possa ser cada dia mais glorificado. Beleza. Terminamos o ensino do módulo capelania. Parabéns para aqueles que concluíram, parabéns àqueles que tiraram notas acima de 7 ou de 7 em diante, que é a média para certificar-se no módulo. Parabéns. Estamos entrando hoje no módulo Missões Transcultural. O que é missões para você? O que é cultura para você? O que é transcultural para você? O que esse módulo quer nos falar de uma maneira geral hoje é que nós não dominamos a cultura não nos pertence e vamos dizer o que realmente é cultura. Cultura não é simplesmente um modo de pensar, não é simplesmente algo que nos ensinaram e que temos como certo. Cultura não é simplesmente o ato ou o fato ou a ideia de acharmos que nós estamos certos, que nós estamos corretos. Vamos entender isso hoje, beleza? Vamos lá, eu vou repetir a introdução do nosso curso hoje, porque vai ser de grande valia. Missiologia. O que é missiologia? É a disciplina que estuda a forma sistemática e coerente de tudo que for relacionado a missões de Deus e da comunidade da fé. Então, o que é missiologia? É a disciplina que estuda. A missiologia é a disciplina que estuda de forma sistemática, ou seja, vamos sistematizar, nós estamos sistematizando, nós dividimos 15 módulos para estudarmos missiologia. Missiologia é o curso por inteiro, é o curso completo. Nós fracionamos, nós dividimos o curso de maneira sistemática para melhor aprendermos, para melhor entendermos. E de maneira coerente para melhor ser ensinado. O que for relacionado à missão de Deus. Nós estudamos missões relacionadas à missão cristã, ou missões de Deus e da comunidade da fé. É uma disciplina ampla que se desenvolve em diálogo com a antropologia. Ou seja, a missiologia ela vai desenvolver um diálogo com a antropologia. O que é antropologia? Aquilo que estuda o homem, a economia, a história das regiões, a teologia sistemática e muitas outras disciplinas. Ou seja, missiologia é uma conversa entre antropologia, economia, história das regiões, teologia sistemática e muitas outras disciplinas. Teologia é um diálogo que vai haver entre... missiologia é esse diálogo que vai haver entre esses ramos, para nós conseguirmos montar um parâmetro, uma idealização, para melhor servirmos ao reino. A missão. E o que é a missão? Missão, por outro lado, é a atividade de estudo do mundo. Deus é o protagonista da missão. Deus age no mundo pagão, Deus age no mundo pela graça para reconciliar o mundo consigo mesmo. 2 Coríntios 5,19. A igreja é o resultado e a protagonista da missão de Deus. A igreja nasce e transforma-se pela missão de Deus. Ao mesmo tempo, ela também é sujeita à atividade pela missão. Isso é, a igreja discerne sobre a atividade de Deus no mundo e dela participa. Então, missões, está aí um resumo clássico, rápido do que é missões. Vamos agora entrar no nosso módulo de missões transculturais. Vamos falar o que é missões transculturais de uma melhor maneira. Eu estou lendo aqui a nossa apostila, beleza? Vamos lá. A introdução vai dizer o seguinte: não podemos falar sobre missão transcultural sem pelo menos tentar entender o que é a cultura. Se hoje eu te perguntasse o que é cultura, você conseguiria resumir ou conseguiria explicar o que é cultura? Vamos lá. Muitas vezes dizemos que fulano tem muita cultura, porque ele ouve música clássica, gosta de teatro ou sabe usar todos os garfos e colheres,
que estão na mesa durante um jantar sofisticado. E dizemos que uma pessoa não tem cultura quando não se comporta de modo civilizado. Observe bem, às vezes nós entendemos uma pessoa culta ou uma pessoa que tem cultura, que é diferente de uma pessoa culta. Às vezes nós entendemos que dizemos que a pessoa tem cultura, uma pessoa que ouve música clássica, uma pessoa que gosta de teatro, uma pessoa que tem muita cultura, uma pessoa que é muito culta, uma pessoa que sabe usar todos os utensílios de um jantar sofisticado, perdão. Nós às vezes entendemos isso como uma pessoa culta ou como uma cultura. E dizemos que uma pessoa que não sabe fazer nada disso, e dizemos que uma pessoa que não tem cultura quando não se comporta de modo civilizado. Isso não é cultura. Vamos entender. Cultura, no entanto, envolve toda a criação humana. Então, a cultura é um contexto da criação humana. Então, como nós entendermos cultura? Nós precisamos perceber e visitarmos a antropologia. Ela é constituída do estilo de vida de toda uma sociedade ou de um grupo específico dentro da mesma. Então, vamos lá. Cultura, no entanto, envolve toda a criação humana. Como é que nós percebemos como a cultura é constituída? O que acontece para dizermos que existe uma cultura ali? Ela é constituída do estilo de vida de toda uma sociedade ou de um grupo específico dentro da mesma, certo? Então ela é constituída do estilo de vida de uma sociedade ou de um grupo específico dentro da mesma. Ou seja, eu posso ter a cultura de uma sociedade complexa ou de uma sociedade inteira, ou pode ser a cultura de um grupo que está inserido dentro dessa sociedade. Por exemplo, nós podemos ter uma cultura dentro de um bairro que contém um pessoal, por exemplo, uma cultura em São Paulo do bairro japonês, é uma cultura de um povo, é uma cultura de uma sociedade, de um grupo específico dentro de um bairro. Portanto, quando falamos de missão transcultural, estamos falando de esforço da igreja em cruzar qualquer fronteira que separe o missionário de seu público-alvo. Então, beleza. Eu preciso entender, primeira coisa que nós precisamos entender hoje nessa matéria, nessa aula, é que cultura ela é constituída do estilo de vida de toda uma sociedade ou de um grupo específico dentro da mesma. Ou seja, quando eu quero observar a cultura daquela sociedade, eu preciso olhar o estilo de vida. Por exemplo, a forma que eles falam, o seu idioma, o seu dialeto, a sua fé que professam, a sua religião. Eu preciso entender o seu estilo, o seu modo de viver, a sua forma de falar, a sua forma de se expressar, a sua forma de entender e de ver as coisas. Tudo isso vai criar uma cultura e que eu preciso entender essa cultura para que eu possa falar nessa cultura. O que Missões Transcultural ela vai nos ensinar? Durante um grande tempo, durante um bom período, nós entendemos ou nos ensinaram que onde nós chegássemos, as pessoas tinham que se render, as pessoas tinham que se moldar, as pessoas precisavam ter a nossa visão, a nossa cultura como plena verdade. E isso não é verdade. Nós precisamos entender que antes de nós anunciarmos o reino, de anunciarmos o evangelho, antes de nós visitarmos outra cultura, antes de nós entrarmos por outra cultura, nós precisamos conhecer a cultura para entendermos pontos fortes, pontos fracos, pontos bíblicos, pontos não bíblicos, pontos que não têm influências bíblicas, pontos que não precisam de influências bíblicas, pontos que são corretos e não corretos mediante a palavra, a poderosa palavra de Deus, porque é ela que nos norteia. Mas nós precisamos ver essa palavra dentro de um entendimento cultural para nós podermos ensiná-la. Vamos lá. Portanto, quando falamos de missão transcultural, estamos falando do esforço da igreja em cruzar qualquer fronteira que separe o missionário do seu público-alvo. Então, quando nós vamos fazer missões transcultural, é quando nós vamos ser separados, quando nós vamos cruzar fronteiras que nos separem do nosso público-alvo. Por exemplo, eu sou carioca, eu sou do Rio de Janeiro, carioca, da cidade de Nova Iguaçu, do bairro Jardim Palmares. Aqui nós temos uma cultura, aqui nós temos um público-alvo. Automaticamente, se eu for passar para outra cultura, por exemplo, quando eu vou na cultura do Nordeste, na igreja lá do Nordeste, no nosso ponto de apoio da FATEB no Nordeste, que é lá no bairro de Fátima,
Quando nós chegamos lá o tipo de música é outra, o tipo de falar é outro, lá eles têm a sua maneira de se expressar, lá eles têm costumes diferentes do nosso. Então eu posso entender que existe uma coisa diferente de uma para outra. Exemplo, no Rio de Janeiro é quase que impossível você ver um cristão andar sem camisa, digamos assim, andar sem camisa. Lá não, lá é normal. Lá as pessoas andam por causa do calor. Aqui no Rio de Janeiro nós não vemos ninguém com a faca desse tamanho, com um facão desse tamanho pendurado na cintura. Você não vê. Se alguma pessoa andar com um facão desse tamanho pendurado na cintura, ele vai ser abordado pela polícia, vai ser apreendida aquela faca com uma arma branca e ele pode até mesmo responder um processo. E se a polícia não quiser levar para a delegacia, mas no mínimo apreender a faca dele, vai. No Nordeste, lá onde nós temos essa base missionária que nos apoia, onde é o nosso apoio, onde nós prestamos o serviço missionário, é normal você ver um nordestino com um facão desse tamanho pendurado na cintura, ou uma faca desse tamanho na cintura. É normal, isso é cultura deles, isso é cultural deles. Então, eu não posso dizer que isso é pecado, que isso é errado na minha concepção, na minha cultura é errado, mas na cultura deles não é certo, é correto. E daqui vamos discorrer por alguns assuntos. Vamos lá. Para se engajar na missão transcultural, você não tem que prioritariamente cruzar barreiras políticos e geográficas. Ou seja, para eu me enganjar, para eu entrar, para eu viver a transcultural, a cultura transcultural, eu não preciso necessariamente prioritariamente eu cruzar barreiras políticas e geográficas, ou seja, barreiras físicas e barreiras políticas de países. Porém, em nosso caso, teremos que necessariamente cruzar barreiras mais conhecidas como da linguística, dos costumes e das etnias, das religiões, além das sociais, morais e etc. Observe bem, no nosso caso, nós vamos estudar aqui, nós vamos estudar a teologia, missiologia, a matéria missões transcultural, nós vamos cruzar algumas barreiras juntos. A primeira barreira, nós vamos cruzar a barreira linguística. Por exemplo, eu vou a um país, a uma nação, onde eu não sei o seu idioma. Então, hoje o idioma praticamente que mundial é o inglês. Se eu quero romper barreiras, se eu não sei falar, por exemplo, o aramaico, se eu não sei falar o idioma chinês, se eu não sei falar o japonês, se eu não sei falar outros idiomas, eu posso o quechua, eu posso falar o inglês, porque é uma língua universal. É uma língua que eu vou encontrar alguém que fale lá. Se eu quero, se eu tenho desejo, se eu tenho vontade, se eu tenho chamado, ou se o meu coração arde em eu trilhar pelas missões transculturais, a primeira coisa que eu preciso observar é que eu preciso ter um outro idioma. Eu preciso falar outro idioma. Qual seria esse idioma? O inglês. Então você quer chegar a missões transcultural? Estude inglês, porque ele vai te abrir portas. Não tem como eu sair por aí, romper barreiras transculturais sem eu ter um outro idioma. Vai ser muito difícil para mim. Não estou falando que eu não consiga, mas vai ser muito difícil. Então nós vamos romper a primeira barreira que nós vamos romper das linguísticas. Segunda barreira do costume. Terceira barreira das etnias, das religiões, além das sociais e morais. Eu quero reter um pouco aqui na barreira dos costumes. E nós vamos comentar isso mais para frente. O grande problema do missionário, o grande problema das igrejas, principalmente igrejas pentecostais, e eu quero frisar aqui que nós estamos fazendo um curso de missiologia, nós não estamos estudando costumes de igrejas. E eu vou falar como um assembleano que sou. E nós temos um grande problema, barreiras de costumes. Nós entendemos muitas das vezes que os nossos costumes são os corretos, que os nossos costumes são certos, que são os nossos costumes que levam para o céu, que aqueles que não trilham, aqueles que não praticam o mesmo costume que nós, não vão para o céu. Isso é uma mentira, isso é um engodo, isso é uma grande falácia, porque do mesmo jeito que os nossos costumes para nós são corretos, existem outros lugares que têm outra cultura que os costumes deles são corretos. Eu vou chegar a algum lugar onde o meu costume é o errado e o deles são corretos. Então nós precisamos entender, aprender, compreender, estudar. Precisamos encontrar o meio termo, um ponto de equilíbrio, um ponto de transição para nós vencermos. Existem muitos missionários, existem muitas igrejas que eles não conseguiram romper a barreira do costume. O que é a barreira do costume? Aquilo que aprisiona, aquilo que prende. A barreira do costume nos faz entender
que o nosso costume é verdade. Exemplo, a barreira do costume das igrejas pentecostais. Brinco é pecado, já foi. Brinco, pecado, cortar cabelo, o homem usar bermuda, a mulher usar calça comprida. Isso são barreiras de alguns costumes, que há algum tempo para os pentecostais isso não era um caos do pecado. Se eles encontrassem alguma pessoa que fizesse isso, era pecado. Porém, era um costume. E o meu costume não é a plena verdade. O meu costume é aquilo que eu me adequei melhor, aquilo que me ensinaram, aquilo que eu me encaixei melhor, aquilo que eu vivo melhor, aquilo que eu me apresento melhor. Porém, eu preciso entender que não é o meu costume, é o costume da Bíblia. E o costume ele vai se barrar com o costume local, que nós vamos dissertar de alguma maneira, de alguma forma sobre isso. O costume local, esse é o costume. O costume local é o costume que pesa. O costume local que nós precisamos entender para nós vencermos alguma barreira e conseguirmos estabilizar, pregar, falar do amor de Deus. Sobre um exemplo de costume, eu sempre gosto de falar, eu vou repetir agora. Foi um pastor de uma igreja conhecida, que nós não pregamos denominações, então não vamos falar o nome. Ele foi para a África e foi pregar na África. Um missionário na África. Lá ele pregava num certo país do continente africano. O seguinte texto: Jesus é o pão da vida, Jesus é o pão da vida. As pessoas se reuniam, ficavam observando de longe ele pregar e nunca reconheceram Cristo como Salvador. Isso é fato, isso aconteceu, isso não é história, isso é verídico, isso é verdade. Então ele pregava: Jesus é o pão da vida, Jesus é o pão da vida, e nunca ninguém se converteu porque Jesus é o pão da vida. E enviaram algum tempo depois daquele missionário estar tanto tempo lá e não conseguir êxito, nenhuma conversão, e era alguém aplicado, dedicado, era alguém que orava, era alguém que jejuava, era alguém que lia as Sagradas Escrituras, era alguém que tinha afinco, era alguém que evangelizava, era alguém que não parava, era alguém que não se deixava dominar, era alguém que não tinha sangue na veia para o evangelismo, digamos assim, uma forma de figura de linguagem, de expressão. Era alguém que queria fazer, porém, ele se esbarrou na cultura. Ele não conhecia a cultura, ele não conhecia o local. Mandaram outro missionário de apoio, o outro missionário foi. Ao invés de começar a pregar, ele começou a perceber a cultura, começou a estudar a cultura, começou a olhar para a cultura. E na primeira vez que ele teve oportunidade, ou que ele desejou pregar, que ele foi anunciar o evangelho no evangelismo, em um culto de ar livre, ele pregou o mesmo texto. A diferença é que, ao invés de ele dizer que Jesus é o pão da vida, ele disse: Jesus é a banana da vida. E naquele dia, mais de 100 pessoas reconheceram Cristo como Salvador. Em uma única pregação, mais de 100 pessoas. Aqui, ele se esbarrou na cultura. Não era costume. Era na cultura social. Porque naquele país do continente africano, que agora me falha o nome do país, pão era comida de rico. Então toda vez que aquele missionário ele falava Jesus é o pão da vida, eles ligavam que Jesus era por rico, porque se pão era comida de rico, então Jesus era por rico. Os pobres, os do poder aquisitivo menor, os maiores necessitados, eles comiam banana que tinha como fartura naquele país. Então, quando aquele segundo missionário que foi como apoio estudou a cultura, observou o que acontecia ali, que ele pregou que Jesus era a banana da vida, eles entenderam que Jesus era para os pobres. Então observaram que a missão transcultural ela é feita de detalhes, de observações, que não é o que eu penso, não é o que eu acho, não é o que eu imagino. Exemplo, chamamos aqui de um costume. Um dia nós fomos para a África do Sul e estávamos numa feira livre na África do Sul e nós passamos em Joanesburgo, depois fomos para a África do Sul, Cape Town. Estávamos na África do Sul, Joanesburgo, depois nós fomos para Cape Town. E lá em Cape Town nós fomos numa feira livre e lá nós conversamos com um dos que estavam conosco, que era uma pessoa afrodescendente e tinha todas as características de um afrodescendente, era um afrodescendente, e dizemos: ó, beleza, você vai se caracterizar, você vai passar batido, as pessoas vão entender você como um afrodescendente lá, o português de Portugal, ele fala bem, eles falam bem o português lá de Portugal. E quando nós chegamos naquele lugar e começamos a conversar, as pessoas olhavam para ele e diziam: brasileiro, brasileiro, brasileiro. Nós perguntamos: por que brasileiro? Você tem todas as características de um afrodescendente, ele se caracterizar no meio de você, não tem como achá-lo como brasileiro. Aí eles disseram: a roupa. Lá, naquela cidade de Cape Town, as pessoas usavam um tipo de bata, aquele vestido que vai até os pés, todo colorido. E o nosso amigo, ele estava com calça jeans e com a camisa polo. Então lá não é costume. O costume não é usar esse tipo de roupa. Logo, eles perceberam e eles entendem, conhecem os brasileiros que isso é um costume brasileiro. Ou seja,
mesmo ele com todas as características de um afrodescendente, ele foi identificado pelos africanos como um brasileiro pelo tipo de costume de vestiário, costume de roupa que vestiam. Ele não conseguiu se caracterizar como um africano, não é porque não tinha as características de afrodescendente, é porque ele não usava as roupas. Então, às vezes nós colocamos a primeira barreira que se encontra do costume, é a barreira que nós confundimos costumes com doutrinas bíblicas. É costume usar calça, o homem usar calça, olha, é doutrina, homem não, doutrina não é costume não é doutrina. O costume nunca se tornará uma doutrina, porque o costume vai mudar conforme a posição geográfica que você tiver, conforme o grupo cultural que você tiver inserido nele. Lá, às vezes, o nosso costume é o errado, o deles que são certo. Para nós partirmos daqui, uma irmã da igreja, ela foi fazer missões em um país também, um país do continente africano, e chegando lá, ela e o esposo dela, há pouco tempo casados, e chegando lá, eles viram as mulheres, todas elas de a cintura para cima, nua, e aquilo incomodou. Ela ligou para o pastor e disse para o pastor que precisava de camisas novas, e o pastor mandou mais de 300, dinheiro para comprar mais de 300 camisas, e ela distribuiu as camisas novinha, e que maravilha, ensinou que as mulheres precisavam se cobrir, que as mulheres não podiam andar nua, da cintura para cima, e deu para as mulheres aquelas camisas. Quando as mulheres chegaram à noite com a camisa, as mulheres estavam vestidas com a camisa, mas no seio rasgado e o seio lá de fora. Quem estava errado? Era a missionária ou era o pessoal? Era a missionária. Porque lá, ao olhar, eles não olhavam aquilo como pecado, eles não olhavam aquilo como tentação, como uma coisa de amor, de amostrar-se, de sedução. Era costume local. Então, o missionário, para ele enfrentar barreiras transculturais, ele precisa entender que ele precisa respeitar os costumes locais. E os costumes locais, eles só vão poder ser questionados, moldados com muito tempo, através da poderosa e gloriosa palavra de Deus, não daquilo que eu acho como um costume correto. Quem diz o costume, quem diz a coisa correta é a palavra de Deus, não sou eu. Então, das etnias, de povos, das religiões, além das sociais, das morais e etc. É difícil para muitos falar sobre a tarefa de missão transcultural quando muitas outras tarefas ainda continuam diante da Igreja de Deus, por serem realizadas em nosso próprio contexto local. Exemplo, como eu posso falar de missões transcultural, como eu posso querer penetrar, como eu posso querer fazer missões transcultural se quando eu estou muito aquém de missões local. Eu estou muito aquém, eu não sei lidar com missões locais, eu não sei evangelizar o local, eu não tenho um costume de evangelizar o local. Como eu posso querer chegar aos confins da terra se eu ainda nem cheguei em Samaria, se eu ainda nem saí da minha rua, certo? Então vamos lá. Aquilo que é necessário ser feito localmente, tanto dentro como fora da igreja, demanda muito tempo. Muito tempo. E esforço das comunidades, acabando por ofuscar a visão da mesma para a tarefa mais importante da igreja, esta virada do século, milênio, que é a evangelização transcultural. Consequentemente, nós poderíamos dizer que o resultado desse tipo de atitude presta atenção, olha o que envolve missões transcultural. Presta atenção, 25% da população mundial, ou seja, 1,5 bilhões de pessoas, nunca ouviram do Evangelho sequer uma vez. Cerca de 25% da população mundial. Cerca de 1,5 bilhões. Isso aqui já mudou. Tá? Isso aqui já mudou. Isso aqui são dados estatísticos de 2020. Isso aqui está maior. Cerca de 1,5 bilhões de pessoas nunca ouviram sequer falar do Evangelho, sequer uma vez. Uma única vez. Porém, se falarmos em número de povos, aqui nós estamos falando de pessoas. Se falarmos em número de povos, vamos descobrir que a tabela dos 11.874 povos, 11.874 povos, 3.915 deles nunca ouviram do Evangelho. Existe 11.874 povos. Desses 11.874 povos,
3.915 nunca ouviram do Evangelho. E o que dizer das 240 tribos indígenas brasileiras? 240 tribos indígenas brasileiras, nós estamos falando de Brasil, das quais 126 não possui a presença missionária evangélica. Das 240 tribos brasileiras, 126 tribos indígenas não possuem a presença missionária evangélica. Enquanto que 6 têm situações indefinidas, será que estas pessoas não têm o direito de ouvir pelo menos uma vez na vida a mensagem da salvação? Essas pessoas que nós citamos aqui, 1,5 bilhões de pessoas, 3.915 povos, 126 tribos brasileiras, eles nunca ouviram sequer uma única vez a mensagem da salvação. Aí hoje você vai se encher de emoção e vai dizer, eu vou. Como é que você vai? Qual é o outro idioma que você fala? Qual é a capacitação que você tem? O que você entende de antropologia? O que você entende de sociologia? O que você entende de filosofia? O que você entende de teologia? O que você entende de missiologia para você ir? Todos esses povos que estão aqui, se mandar uma pessoa despreparada, ele vai desviar-se, ele será morto, ele perderá o seu propósito e ele não cumprirá a sua missão. Porque são pessoas que precisam de capacidade e preparo intelectual, espiritual, social para realizar esse trabalho. Vamos lá. É esse sentido que a missão transcultural ou a evangelização transcultural deve ser a mais alta prioridade do evangelismo hoje. Hoje, a prioridade do evangelismo é a missão transcultural. Eu, particularmente como pastor missionário, particularmente como professor, particularmente como estudante, como pesquisador de missiologia, de missões, eu vou dizer uma coisa para você. Eu acho que como pregar 2 vezes para a mesma pessoa, se existem pessoas que nunca ouviram uma só vez, como anunciar o evangelho 2 vezes para a mesma pessoa, se existem pessoas que nunca conseguiram ouvir apenas uma única vez o evangelho. Apenas uma única vez não ouviram. Vamos lá. Precisamos alcançar esses 1,5 bilhões de pessoas que estão distantes culturalmente de nós e que nunca ouviram boas novas de salvação em Cristo Jesus. Tornar a igreja acessível para cada um desses povos é permitir que eles entendam claramente a mensagem e tenha condição de respondê-la positivamente. É a nossa missão. O Deus da Bíblia é o Deus da história. O Deus da Bíblia é o Deus da história. É isso que eles precisam aprender. Ele tem um propósito para ela. A Bíblia toda é clara quanto isso e descreve este propósito do início ao fim. Se crermos que a Bíblia é a palavra de Deus, devemos crer necessariamente que missões transculturais é o programa de Deus. Se crermos na Bíblia como a palavra de Deus, então precisamos entender e crer que missões transcultural é o programa de Deus, visto que em Gênesis ao Apocalipse, ele nos revela o amor de Deus pelas nações da terra. Gênesis, você leia na sua casa, capítulo 12, versículo 3, parte B. Isaías 49, versículo 6. Apocalipse 5, 9. A igreja é fundada por Jesus Cristo. É um organismo vivo e atuante neste mundo de pecado e de miséria. Mas para que isso ocorra, é necessariamente canalizar mais recursos, bem como colocar as missões no lugar de destaque que ela merece, uma vez que esta é a sua principal tarefa estabelecida por Jesus Cristo, a suprema tarefa da igreja. A suprema tarefa da igreja é anunciar o evangelho. A suprema tarefa da igreja não é construir templos pomposos. A suprema tarefa da igreja não é construir coisas maravilhosas, coisas grandiosas, coisas poderosas. A suprema tarefa da igreja é anunciar o evangelho, Jesus o Salvador. A igreja precisa de serviço social, a igreja precisa de templo, a igreja precisa de ajuda financeira ou prestar ajuda financeira. A igreja precisa criar meios sociais para ajudar povos, mas a igreja precisa levar o anunciar do evangelho como sua prioridade.
programas sociais, programas intelectuais, programas sociais, programas de autoajuda, programa de ajuda, são ferramentas para anunciar o evangelho. Não significa que isso é feito de maneira gratuita. Não, tudo isso é feito com o único propósito, é preparar o caminho para o anúncio do evangelho, aquele que anuncia a propagação principal do evangelho. E eu coloquei algumas referências que eu não vou comentar, você leia. A igreja deve fazer discípulos, a igreja disponibiliza sinais de maravilha, a igreja tem que pegar... Eu coloquei algumas referências, você leia aí, está na página 12. Todas as orientações acima relatadas foram proferidas pelo próprio Jesus após a sua ressurreição. Isto nos leva a concluir que a missão é o assunto principal da igreja, na ótica do mestre, o primeiro missionário da terra. Deixa eu fazer uma ênfase aqui, parar aqui um pouquinho. Você que deseja fazer missões, não romantize missões. Não espera tapa nas costas, não espera esse reconhecimento. O primeiro missionário foi Jesus. E a sua missão não foi anunciar. A missão de Jesus, Jesus não veio curar, Jesus não veio anunciar, Jesus não veio propagar. Jesus não veio operar maravilhas, Jesus não veio fazer sinais e prodígios. Sabe qual era a missão de Jesus? Morrer cravado no madeiro. Porque se Jesus tivesse curado, ressuscitado, feito maravilha, tudo isso como ele fez, e não tivesse morrido na cruz do Calvário, a sua missão teria sido falha. A missão de Jesus foi morrer. Jesus veio para morrer. Jesus veio para morrer. Então, não espere que missões é glamour. Não espere que missões é tapas nas costas. Não espere que missões é reconhecimento. Missões é matar o próprio eu. Missões é matar a própria vida. Missões é deixar de viver para si. Missões é deixar de viver para a sua família. Missões é deixar de viver para os seus ideais. Missões é viver em prol do reino, pelo reino e para o reino. Missões é isso. E transcultural é um pouco mais aprofundado que isso. Vamos lá. Missões transcultural. O missionário. O que nós vemos como missões transcultural sobre o missionário? Latim tem o mesmo sentido básico de apóstolo. Ou seja, no latim, o missionário tem o mesmo sentido de apóstolo. Ou aquele que anuncia, aquele que leva as boas novas. Aquele que é enviado com a mensagem. Comissionado por uma igreja local para evangelizar, plantar igrejas e discipular pessoas longe de sua residência. Então, primeira coisa que nós precisamos entender, que eu já falei aqui, eu vou repetir. Missionário dentro de igreja não é missionário. Se você é separado, consagrado a missionário, você nunca saiu ao campo missionário, você só tem nome missionário, te deram nome missionário, você é um missionário, te deram cartão de missionário. E qual é a missão que você faz? Missão local, missão transcultural. Qual é a missão que você faz? Missões urbanas, missões... Qual a missão que você faz? Se você não faz nenhum tipo de missões e tem um cartão de missionário, você não é missionário. Você não é missionário. O missionário não é um título. Missionário é uma função. E desde o momento que eu deixo de exercer aquela função, ela se extingue. Se eu não exerço a função de missionário, ela se extinguiu. Então tá cheio por aí de missionários dentro de igreja, consagrados por pastores, pessoas que dizem eu sou missionário e nunca realizaram o evangelismo, nunca fizeram um tipo de missões na sociedade, na sua comunidade, missões locais, nunca realizaram uma missão urbana, nem sequer uma missão interurbana, nunca foram a um bairro distante, nunca fizeram nada e têm a coragem de se chamar missionário. Missionário é enviado, presta atenção, o que significa a palavra missionário? É enviado com uma mensagem comissionada por Jesus, por uma igreja local, para evangelizar, plantar igreja, discipular pessoas longe da sua residência. Cuidado com o título missionário, porque você pode estar vivendo um título que ele vai te condenar. Se eu tenho um título de missionário e eu não pratico missões, eu posso estar vivendo um título que vai me condenar. Porque o sentido diz isso, vou repetir. Missões transcultural, missões no latim. O que significa no latim? Tem o mesmo sentido básico de apóstolo. Aquele que é enviado com uma mensagem. Ou seja, é enviado para quê? Com uma mensagem. A mensagem que Jesus Cristo é o Senhor. Comissionado por uma igreja local. Ou seja, você não vai porque você decide ir. Ah, eu vou porque Deus me mandou. Qual é a igreja que te enviou? Qual é a escola missionária que te enviou? Qual é a agência missionária que te enviou? A igreja usa qual agência para te enviar? Para evangelizar, plantar igrejas e discipular pessoas longe de sua residência. Ei, irmã, você que está me ouvindo hoje. Você que está cursando esse curso de missiologia.
Você que tem um curso, você que tem um certificado, você que tem uma carteirinha de missionário, de missionária. Você é missionário? Qual obra que você faz? Aqui vai dizer no original, no sentido original, que é plantar igrejas e discipular pessoas longe de sua residência. Cuidado para esse título não te condenar. Cuidado para você não carregar um nome que você não pratica. E aquele que não pratica aquilo que diz ser é mentiroso, é enganador, é usurpador, ou seja, usurpando de algo que não pertence a ele. Um título de missionário é muito sério. Um título missionário é tão sério quanto um título de pastor, se não mais sério que um título de pastor. O título de missionário é um título dado a pessoas que realmente trabalham em prol do reino. O que você tem feito para você permitir ser chamado de missionário? O que você tem feito para aceitar ser chamado de missionário? Vamos lá. Missionário transcultural. O obreiro cristão de tempo integral enviado por sua igreja para trabalhar entre os povos de outras culturas, quer dentro de sua própria nação, quer no exterior. Eu posso trabalhar com missões transcultural dentro da minha própria nação. Nós vamos chegar mais à frente isso. Missionário nativo. Isso é um missionário transcultural. Missionário transcultural é um obreiro enviado em tempo integral. Ou seja, o missionário ele trabalha em tempo integral. O missionário ele não trabalha para o português. O missionário não trabalha para ele sustentar a si mesmo. O missionário não trabalha para ele prestar serviço para outras pessoas. O missionário trabalha de tempo integral, Se o seu pastor disse que você é missionário, se o seu pastor te enviou como missionário e ele quer que você trabalhe, então você não é um missionário, ele não te considera um missionário, porque o missionário enviado, ele presta de maneira integral missões. Se você tem um título de missionário e você precisa trabalhar para se sustentar, você não é um missionário. Você não é, porque o missionário ele é integral na obra, na seara do Senhor. Daqui para frente as palavras vão ficar um pouco mais difíceis, um pouco mais pesada, porque nós precisamos entender o que é missiologia. Ele é enviado pela sua igreja para trabalhar entre povos de outras culturas. Então, transcultural é o que vai trabalhar com povos de outra cultura. Aí eu te pergunto, que tipo de missionário você é? Você é um missionário transcultural? Você é um missionário nativo? Você é um missionário no exterior? Você é um missionário urbano, interurbano? Que tipo de missionário você é? Missionário nativo. O obreiro trabalhando como missionário no seu país de origem, enviado dele como tal. Então, se eu sou um missionário nativo, como eu sou missionário nativo, eu trabalho no meu próprio país de origem brasileiro, eu trabalho no Brasil e fui enviado como tal. Por exemplo, nós temos missionários no Nordeste pela FATEM. Os missionários do Nordeste na FATEM, eles são missionários nativos, e lá são nativos de verdade, porque eles são no próprio Nordeste. Missionários no exterior. Obreiro brasileiro evangelizando os povos de repúblicas do Cazaquistão, da Ásia Central, certo? Estão no exterior. Eu dei alguns exemplos. Por exemplo, 5 línguas faladas. Ó, no exterior, eu botei aqui o exemplo. Obreiros brasileiros evangelizando os povos da República do Cazaquistão, na Ásia Central. Eu dei um exemplo aqui, que é missionário no exterior. 5 povos no Cazaquistão, na Ásia Central. Lá tem 5 línguas faladas. Língua oficial, cazaque. População, 12 milhões 606 mil habitantes. 40% de muçulmano, 0,73% de evangélico, menos de 1% de evangélico. No interior, obreiro brasileiro evangelizando povos de cultura e línguas diferentes dentro do seu próprio país. Exemplo, obreiro brasileiro em tempo integral evangelizando chineses que residem no Brasil, em suas próprias línguas, mandarim, catonês, certo? Então aqui são obreiros no interior. Aí vamos aqui rapidamente o que não é missões transcultural. Hoje nós estamos dando uma baliza bem rápido e essa aula nós vamos ter 2 meses, nós não vamos poder ser um único mês. Nós teremos 2 meses de missões transcultural bem rápido, tá? Obreiro brasileiro residente na Austrália, evangelizando brasileiros residentes lá. Não é missão transcultural. O que não é missões transcultural. Obreiro brasileiro, residente na Austrália, evangelizando brasileiros residentes lá. Se eu sou brasileiro, como sou brasileiro, eu vivo exemplo que eu botei aqui, na Austrália, eu estou evangelizando brasileiros na Austrália, eu não pratico missões transcultural. Deus me enviou para fazer missões transculturais,
transcultural lá na Europa, então eu vou para a Europa para evangelizar brasileiro. Eu não faço missões transcultural. Porque eu fui para lá evangelizar brasileiro. Eu podia evangelizar aqui, mas eu fui para lá. Então não é missões transcultural. Grande responsabilidade, o obreiro e a missão transcultural. Certo? Grande responsabilidade do obreiro e missões transcultural. Deixa eu dar uma pausa aqui. Toda aula nós teremos cinco perguntas. E essas 5 perguntas serão disponibilizadas. Por exemplo, eu postando essa aula hoje, essas perguntas serão disponibilizadas à noite. E elas ficarão disponibilizadas até a próxima aula. Próxima aula, essas perguntas não têm mais condições de ser respondidas. Aí nós vamos para a próxima aula. Toda aula nós teremos 5 perguntas. E essas perguntas terão um somatório de ponto, tá? Para a prova. Obreiro e a missão transcultural. Pela graciosidade da obra do Senhor para alcançar os povos do mundo e pela seriedade que deve ser encarada, a obra missionária não deve ser enviado ao campo sob pena de graves consequências do obreiro. Ó, o obreiro e a missão transcultural, presta atenção. Pela graciosidade da obra do Senhor para alcançar os povos do mundo. Missão transcultural é para alcançar os povos do mundo. Pela seriedade, é uma coisa séria, que deve ser encarada a obra missionária, ou seja, só faz missões transcultural aquele que leva a obra missionária como seriedade. Deixa eu fazer uma ênfase aqui. A igreja não leva essa coisa muito séria hoje em dia. Ou está pensando em começar a levar a séria. Porque se eu quero levar a obra do Senhor de maneira séria, missões transcultural, eu preciso preparar, capacitar, eu preciso capacitar antes de enviar. Se eu quero, desejo fazer missões transcultural, eu tenho que separar uma pessoa, pagar curso de inglês, investir nessa pessoa, colocar numa escola de missões, para depois enviar. Não é eu enviar uma pessoa desorientado, não é eu enviar uma pessoa sem saber onde começa e onde termina, e sacrificá-la, e cravar no coração dela um fracasso pré-anunciado. Não deve ser enviado ao campo sob pena, olha só, não deve ser enviado ao campo sob pena de graves consequências. O obreiro. Qual é o tipo de obreiro que não deve ser enviado ao campo? Quem não deve ser enviado ao campo? Primeiro, quem romantiza missões. Não vá, você vai se decepcionar. Sem chamada confirmada pelo Espírito Santo. Se você não tem, se Deus não colocou, se a chama de missiologia, ela não arde no seu coração, você não vá. Sem preparo teológico, espiritual e transcultural. Não tem como enviar um missionário sem preparo teológico. Um camarada que não sabe quantas vezes, em quantas partes são divididas a Bíblia. Uma pessoa que não consegue sistematizar um estudo, ele não pode ser enviado ao campo missionário. É o preparo teológico. O preparo espiritual. Uma pessoa que não sabe orar, que não sabe como orar, porque orar não é dobrar o joelho e falar um monte de palavras. Uma pessoa que não sabe orar, não sabe quando parar de orar. Uma pessoa que não sabe quando jejuar, por que jejuar. Uma pessoa que não sabe a diferença entre oração, palavra e jejum. Essa pessoa é uma pessoa que não sabe quando orar, quando jejuar ou quando ler as Sagradas Escrituras. Essa pessoa não pode ser enviada ao campo, ela não tem preparo espiritual. Preparo espiritual não é falar em línguas estranhas. Preparo espiritual não é profetizar. Preparo espiritual não é ter os dons carismáticos, os dons espirituais. Preparo espiritual não é isso. E transcultural. Qual é o preparo que nós damos transcultural para irmos ao país? Qual o preparo transcultural para o continente africano que você tem? Qual o preparo transcultural que você tem para um dos continentes que nós vamos estudar 4 aqui nesse módulo? Vamos lá. Com autoridade moral e espiritual compreendida. Uma pessoa que não tem autoridade moral. Uma pessoa que não tem autoridade moral. Ou seja, que seja idônea, respeitada de maneira idônea. Uma pessoa que seja idônea. Essa pessoa não pode, que não seja idônea, não pode ser enviada ao campo. Uma pessoa que tenha autoridade moral e espiritual comprometida. A Bíblia diz que foram expulsar os demônios e o diabo disse assim, o adversário das nossas vidas disse assim, eu sei quem é o Jesus, eu sei quem é Paulo e vocês quem são? Essa pessoa tinha autoridade espiritual? Deixa eu falar uma coisa para vocês, a autoridade não é gritar. A autoridade não é falar alto. A autoridade não é se pôr. A autoridade é dominar o assunto que se fala.
E como eu domino o mundo espiritual, é quando eu creio no Deus, é quando eu tenho uma vida com Deus. Então, observe bem, se eu não tenho autoridade moral nem espiritual comprometida, se eu não sou comprometido com a minha autoridade moral, se eu não prezo pela minha moralidade, se eu não prezo pela minha espiritualidade, eu não posso ser enviado ao campo missionário. Porque chegando lá, pode ser que alguém vai me dizer, eu sei quem é Paulo, eu sei quem é Jesus e sei quem é Paulo, e você quem é? E eu vou passar vergonha. Para resolver um problema de disciplina na igreja, com a finalidade de se livrar de um obreiro problemático, ou seja, eu quero disciplinar, eu como pastor, que sou um pastor de uma igreja, presido uma igreja, sou pastor presidente de uma igreja, e eu quero resolver um problema de disciplina na igreja, eu quero dar exemplo, mostrar como exemplo, e por algum tempo, e algumas igrejas fazem isso, pega um obreiro, se ele não condiz, se ele não respondeu, se ele trouxe problema, envia ele para outro local, geralmente para um local distante, para uma igreja totalmente longe do seu convívio, como disciplina, como discipliná-lo, como uma forma de cobrá-lo, como uma forma de puni-lo. Não, eu não estou enviando um missionário, eu estou punindo uma pessoa. Eu não estou enviando uma pessoa para pregoar o reino, eu estou enviando uma pessoa para puni-la. Deus não tem nada a ver com essa história, Deus não vai aprovar essa história. Outra, para eu me livrar, eu tenho uma pessoa problemática, me causa muito problema, eu vou enviar para o campo. Eu não estou enviando um missionário, eu estou enviando um problemático. Se é para mim, eu estou enviando para o campo. E Deus não vai aprovar essa história. Com um relacionamento familiar deteriorado, aqui mora um grande problema. Aqui mora um principal problema de missiologia hoje. São relacionamentos deteriorados, destruídos, famílias destruídas, aniquiladas, famílias sem regras, famílias sem costumes, famílias sem autoridade moral e espiritual. Eu não posso pegar alguém que tem uma família deteriorada, uma família destruída e enviar para o campo missionário. Eu não posso pegar uma mulher que vive em guerra com o marido e mandar para o campo. Eu não posso pegar o marido que vive em guerra com a mulher e levar para o campo. Eu não posso pegar filhos com problema com pais e enviar para o campo. Poderíamos levar horas e horas e horas e horas comentando sobre esse tipo de coisa. Mas não convém, não é o caso hoje. Mas não pode se enviar uma pessoa. Se você quer ser um missionário, principalmente transcultural, se você tem uma família deteriorada, antes de querer ir ao campo, conserte o seu altar da sua casa, conserte a sua família. Emocionalmente estável ou inativo na igreja. Vamos lá. Se eu tenho uma pessoa instável, hoje ele está dando glória a Deus, aleluia, hoje ele faz, hoje ele acontece, e amanhã ele está só pela graça, eu não sei o que eu vou fazer, eu não sei como eu vou fazer, eu não sei como as coisas serão. Essa pessoa, ela é instável emocionalmente. Essa pessoa não tem capacidade emocional de ir ao campo missionário. Uma pessoa inativa na igreja, uma pessoa que não trabalha. Como você vai ao campo missionário se você não frequenta escola bíblica dominical? Quem não frequenta escola bíblica dominical não pode ir para o campo missionário. Quem não frequenta ensino da palavra não pode ir ao campo missionário. Quem não frequenta trabalhos de oração não pode ir ao campo missionário. Quem não frequenta campanhas de jejum não pode ir ao campo missionário. Quem não frequenta evangelismo não pode ir ao campo missionário. Quem não frequenta ar livre não pode ir ao campo missionário. Uma pessoa inativa na igreja, ele não tem comprometimento com a igreja. Como ele vai ter comprometimento com o campo missionário? Então observe bem, pessoas emocionalmente instáveis não podem ir para o campo missionário. Pessoas inativos na igreja não podem ir. Se eu não frequento estudo, como eu vou ensinar se eu não estudo? Ah, mas eu estudo em casa. Mas você estuda em casa o quê? Pessoas que não frequentam trabalhos de oração, como é que ele vai para o campo se ele não tem costume de orar em conjunto? Como uma pessoa vai querer ensinar se ele não senta para aprender? Como é que ele vai conseguir? Qual é o meio que ele vai conseguir atrair as pessoas se ele não prestar lá para ele aprender? Se ele não vai em campanhas de oração, se ele não vai para cultos de oração, como é que ele vai querer realizar cultos de orações? Que moral ele tem? Que condições uma pessoa que não frequenta cultos de oração na sua igreja tem para ir para o campo missionário e fazer cultos de orações no campo missionário? Uma pessoa que não frequenta EBD, que não acha importância no ensino bíblico dominical. Uma pessoa que não tem comprometimento com a EBD, como ela vai para o campo missionário, como ela vai fundar uma EBD no campo missionário, se ela não tem comprometimento? Que moral ela tem para isso? Uma pessoa que não frequenta trabalhos de evangelismo, como ele vai para o campo evangelizar? Então, esses tipos de pessoas não podem estar no campo missionário. Nós vamos encerrar aqui com uma frase. Lembre-se que o missionário no estrangeiro é o representante da sua igreja. Sua denominação que o enviou
o seu próprio país. A Bíblia Sagrada é clara: maldito que fizer a obra do Senhor fraudulentamente. Jeremias 49, versículo 10. Esse versículo de hoje em diante vai fazer base do nosso módulo de missões transcultural. Maldito aquele que fizer a obra do Senhor fraudulentamente. Jeremias 49, versículo 10, parte A. Nós estamos parando na página 13. Nós vamos ter 8 aulas de missões transcultural. 8 aulas. E eu gostaria que você pegasse na página 13. O título é Obreiro e a Missão Transcultural. Vai da letra A à letra G. A, B, C, T, E, F, G. 7 pontos. E que você estudasse esses 7 pontos. Que você mergulhasse nesses 7 pontos. E que você se examinasse dentro desses 7 pontos. Principalmente dentro do G. Tem um F, tem um 9 aí, foi erro de digitação dessa apostila, eu vou corrigir, vamos reenviar. O G. Emocionalmente instável ou inativo na igreja. Depois que você estudar isso, nós continuaremos em missiologia transcultural. Lembre-se que o seu costume não é a verdade plena. Pode ser verdadeiro o seu costume, mas não é a verdade plena. Lembre-se que o seu conjunto de ideia, que forma a cultura que você vive, não é a única cultura que existe. Que não é a ideia da sua cultura que tem que prevalecer, é o evangelho que prevalece. Porque se o evangelho estiver na sua cultura, até a sua cultura ele muda. Lembre-se que você não vai carregar simplesmente uma bandeira, você vai carregar o evangelho de Deus. O evangelho ele não se molda a nenhum tipo de cultura. O evangelho ele não veste as vestes de nenhum tipo de cultura. O evangelho não vai se travestir de nenhuma cultura mundial. O evangelho é o evangelho. 2 Coríntios capítulo 1, 1 Coríntios capítulo 1, versículo 18. Porque o evangelho para os que se perdem é deveras, é loucura. Mas para nós que somos salvos é o poder de Deus. O evangelho não é cultura humana, o evangelho é para nós. Para nós que somos salvos é o poder de Deus. Você vai aprender nesse módulo que quando você sair para missões transcultural, quando você sair para missões urbanas, missões interurbanas, missões no campo, missões na cidade, qualquer tipo de missões, você não vai levar o costume da sua igreja. Você não está aqui para defender o costume da sua igreja. Porque o costume da sua igreja pode funcionar dentro da sua cultura, dentro do bairro que você está, de repente do bairro vizinho, a cultura da sua igreja não funciona. Você vai ser para anunciar o evangelho. Um missionário transcultural, a primeira coisa que ele faz, quando ele sai da sua cultura, quando ele sai do local do seu convívio, para onde ele sai, da onde ele está, a primeira coisa que ele faz é tirar a veste da sua cultura e se envolver totalmente no evangelho. E ele vai entender qual é a cultura que ele está. Ele vai entender, dentro daquela cultura que ele tiver inserido, o que ele vai poder absorver, o que ele vai poder trazer para si. Não baseado na sua cultura, mas baseado na poderosa e gloriosa palavra de Deus. Dentro daquela cultura, o que ele vai poder absorver para ele dentro da palavra de Deus? E o que não puder absorver, ele simplesmente não vai condenar. O tempo vai dar tempo para que ele ensine o que a palavra diz sobre aquilo. Se você quer missões transcultural, primeira coisa, desça do pedestal do que eu sei o que é certo. Segunda coisa, desça do pedestal que a minha cultura é certa, que os meus costumes são certos. Se você não conseguir desvencilhar cultura e costume de missões, você já está sentenciado a fracassar em missões. Que o Espírito Santo fale melhor ao seu coração e Deus te abençoe de maneira poderosa
e gloriosa. Oremos. Deus, te louvamos e adoramos, glorificamos ao teu nome porque tu és santo. Fica conosco, nos abençoe, seja conosco de maneira poderosa. É o que te pedimos e te louvamos em o nome de Jesus. Amém. Curta, compartilhe, se inscreva e que Deus fale melhor os nossos corações. Fique na